Gente, boa tarde. Então, vocês devem estar se perguntando por que 2 aulas de português para o regular. Então, meus amores, nós já encerramos todo o conteúdo programático do IFPE, ok? Por este motivo, a partir de agora, nós vamos somente trabalhar com o livro, com o manual do aluno e, consequentemente, com alguns assuntos complementares assim que eu notar uma necessidade, certo? Por isso, nós não teremos mais aulas para o preparatório. A partir de hoje, as aulas serão somente português regular, ok? Para as aulas de português regular. Ok, meus amores? Então vamos lá, vamos começar. O tema da aula de hoje é resenha crítica, ok? E o que é que vocês conhecem por resenha crítica? O que é uma resenha? Como que ela é escrita? Qual é o objetivo da resenha? Vejam só, pessoal. A resenha crítica, ela é escrita de forma direta, ok? E tem o objetivo de analisar uma obra, analisar um filme ou um artigo. É importante destacar que na produção desse conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento solicitado, sem deixar de mencionar os aspectos positivos e negativos. Portanto, em suma, a resenha crítica ela é um texto informativo, mas que contém detalhes opinativos do autor, sendo bastante solicitado na área acadêmica, ok? Existem alguns passos que devem ser seguidos antes de começar a produzir uma resenha crítica. O primeiro passo é ler a obra a ser analisada. Antes de iniciar uma resenha, é fundamental que a pessoa ela esteja disposta a ler ou assistir a obra inteira, seja ela um livro, um filme ou uma palestra, ok? Então, inicialmente, você não deve fazer anotações, não, deixa isso para a hora da resenha. Primeiro, você deve ler, debruçar-se sobre a leitura, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo conceito. O conceito de resenha crítica é um texto que, além de resumir, o objetivo é fazer uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos, como eu acabei de mencionar. Trata-se, portanto, de um texto de informação, ou seja, texto informativo e um texto de opinião, mas também denominado de recensão crítica, ok? O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, livros, filmes, peças de teatro, etc. Por isso, a resenha ela é um texto de caráter efêmero, pois envelhece rapidamente, muito mais que outros textos de natureza opinativa. Ao ler, vocês devem identificar o tema tratado pelo autor, destacar as partes mais importantes, perceber qual é a posição do autor sobre o determinado tema e qual é a sua posição sobre o assunto tratado, ok? E como que é a estrutura de uma resenha crítica? Primeiro, título, referência, dados do autor, o resumo e a tua avaliação crítica. E por onde começar? Citar a obra que será resenhada, escrever um parágrafo sobre o conteúdo da obra e atrair o seu leitor, ok? Por exemplo, Língua e Liberdade, por uma nova concepção da língua materna e seu ensino, do gramático Celso Pedro Luft, traz um conjunto de ideias que subvertem a ordem estabelecida do ensino na língua materna, por combater veemente o ensino da gramática em sala de aula. Aí vamos à crítica. A posição do resenhista deve estar presente em todo o texto. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, agressivo e etc. Ok? Uma dica bastante interessante é que o resenhista crítico ele vai mostrar as falhas presentes na obra,
informações desencontradas e, quando merecido, obviamente, elogiar. Apesar da sua análise técnica equilibrada, o resenhista ele não possui o direito de deturpar o conteúdo do livro e o pensamento do autor da obra. Então, bastante cuidado. A crítica ela tem que ser bastante inteligente, ok? Outra dica que eu também posso passar para vocês é de fazer uma releitura, certo? É imprescindível fazer uma releitura da obra analisada, pois na segunda vez podem ser percebidos elementos que não foram vistos anteriormente. Aproveita a releitura para pontuar os tópicos com maior relevância, certo? Usando o lápis, o marcador de texto para pontuar as ideias principais. E você também deve parar para pensar. Após os dois processos, ou seja, a leitura e a releitura da obra em análise, é importante você analisar o que foi visto e o que absorveu no conteúdo. Você vai rever as suas anotações, formar a sua opinião e verificar outras fontes de consulta para fazer comparações. Então, como começar uma resenha crítica? Você deve se perguntar: qual é o assunto abordado no livro? Algo diferencia essa de outras obras? Como o assunto é abordado no livro? Qual é o objetivo do autor com a obra? Qual é a sua percepção com a obra em comparação com as obras do mesmo autor? Certo? Então, existem alguns questionamentos que devem sim ser feitos para produzir a resenha crítica da melhor forma possível. A resenha crítica, ela deve ter uma linguagem impessoal, certo? Os verbos, eles não podem ser escritos em primeira pessoa. E o importante também é frisar na conclusão da resenha crítica. Por quê? Porque é na área da conclusão de uma resenha crítica que você pode fazer uma avaliação do que está sendo analisado. Portanto, você vai avaliar detalhadamente a obra e certificar-se de que ela contribuiu para o que você estava analisando. Então, para ficar mais fácil de desenvolver a conclusão, você deve considerar alguns questionamentos na hora de escrever o texto. Então, vamos lá. Você vai verificar se a obra está apropriada à proposta inicial do autor. Você vai também confirmar se há uma continuidade no conteúdo abordado. Vai listar quais são as contribuições que a obra traz para a sua área de estudo ou grupo específico de leitores. Você vai fazer um comentário final sobre a obra e informar se tem sugestões futuras para pesquisas nessa área e pontuar de que forma a leitura da obra contribuiu para a sua formação. Ok, gente? Então, nós podemos resumir que para fazer uma boa crítica é necessário imparcialidade, cientificidade e privilegiar o essencial. Ou seja, priorize somente o que foi essencial para o leitor se manter preso ao seu texto, ok? As atividades do dia se encontram nas páginas 40 a 42, ok? Espero por vocês lá no meu Instagram, @oxigé.professora. Não deixa de participar, ok? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.